Graça e paz a todos. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está na casa, amém, irmãos? Que gostoso começar um culto assim, adorando o nosso Deus, levando louvores diferenciados, né? Quem prestou bem atenção nas letras que foram entoadas através do grupo de louvor, juntamente com o pastor, são louvores para que nós viemos despertar, para que nós viemos acordar, para que nós viemos se entregar, né? Eu vou confessar que eu estou hoje aqui pelo... Tem pessoas que provocam milagre em nossa vida, amém? E eu fui tomada uns 15 dias, eu acredito que já aconteceu, mas aí o tempo passa, a gente não consegue ligar e... Eu me deparei num dia de manhã lá em casa, ou no período da tarde, não me lembro agora, quando eu parei, eu falei, vou mandar uma mensagem para a pastora Jéssica. Eu preciso falar daquilo que Deus fez na minha vida a respeito, que veio lá da AQP, que trouxe na minha vida algo novo, né? Algo que Deus, Ele fala, Ele cumpre, né? Quando vem de Deus, Ele cumpre. E se não chegou ainda, espera mais um pouquinho. Ele está caprichando no milagre. Está trazendo com excelência para nossas vidas, né? Está nos preparando para o novo. Nós estávamos lá na reforma, eu já vou entrar na palavra, mas eu preciso contar isso para os irmãos. Estávamos eu, o pastor Rodrigo, não lembro, acho que missionária Valesca, o bispo e a bispa estava lá e eu cheguei. Logo após, antes do templo ser inaugurado, antes de nós estávamos ali ainda naquela reforma, né, no sonho, não tinha altar, não tinha nada. Nós estávamos sentados, quando eu cheguei, eles estavam discutindo a respeito de como seria, o bispo dando algumas ideias para o pastor Rodrigo, trabalhando ali naquilo a qual ele já conhecia, e o pastor Rodrigo agradecendo, e a bispa começou a falar, se eu não me engano agora, foi a respeito da bênção do pastor Felipe, que Deus usou eles para trazer algo na vida do filho, e nós ali glorificando a Deus, e de repente ela vira para mim e fala, Deus vai trocar seu carro. Falei, glória a Deus. Ela falou, você crê? Falei, eu creio, bispo. Assim, impulsionado pelo Espírito Santo. Não teve línguas estranhas, não teve manto, não teve nada, mas teve o impulsionamento de Deus ali para trazer algo novo na minha vida. E a gente fala assim, olha, quando eu vejo alguém com um carro velho, quebrado, nós somos profetas, irmãos. Oh, em nome de Jesus. Você pode declarar o melhor na vida do teu irmão, Deus te dá autoridade para isso. Mas ali não, meu carro era novo. 2019, quitado. Mas eu glorifiquei a Deus e guardei no meu coração. Falei, amor, Deus usou a bispa e disse que vai trocar o carro. Ele falou, oh, glória. Só que tudo que Deus fala para nós, o tempo vai passando, a correria vai chegando. E a gente esquece, a gente descansa no Senhor. Espera no tempo dele. Passou-se 2 meses, foi um profeta na casa. O púlpito já estava montado. Deus usou o bispo, aqui o bispo Ronaldo também para fazer aquela maravilha, ficou lindo, igual de vocês aqui, ficou grande, ficou só Deus para dar aquilo para nós lá na garagem da bênção. E usou o profeta e disse que Deus estava me dando 2 chaves, e na hora que ele começou a falar para mim, eu lembrei da bispa. Falei, Deus está confirmando a profecia, então a bênção está chegando, porque milagre tem cheiro, irmão, vocês acreditam nisso? Tem um cheiro de guento, tem um cheiro de essência de Deus. Aí o carro começou a quebrar, bispo. 0, novo. Levei no mecânico, me enrolou. O outro não sabia o que era. Diagnóstico perdido, até com epilepsia ele estava tremendo todo. Eu falei, meu Deus. O rapaz falou, olha, André, eu não sei o que esse carro tem. Esse carro não era para dar esse diagnóstico. Um carro bom, novo, eu já mexi, troquei vela, troquei bobina, troquei. Porque às vezes nós queremos remediar as coisas, né? E Jesus dizendo, chegou o tempo. Chegou o tempo. Para me tirar da zona do conforto, novinho, quitado. Só IPVA e rodar, fazer a obra. Jesus falou, não, agora eu quero dar algo melhor. Quem sabe que é para movimentar a sua fé, Deus
Deus te tira da zona do conforto, porque para mim, pastor Felipe, eu estava tranquilona. Para mim estava bom ali, né? Pedizinho, dava para ir para a praia, dava para fazer um lazer, dava para andar com a família, colocava os netinhos dentro, de vez em quando ia passear com o esposo, com o maridão, que está ali, e fazer a obra. Jesus falou, não, usou a serva dele, que Deus honre a sua vida, mulher de Deus. Que o Senhor te use sempre para edificar, para movimentar a fé da igreja, para trazer avivamento no meio daqueles que estão na dormência, para trazer alegria na vida daqueles que estão na obra. Aí, eu comecei a arrumar o carro e o carro não ficava bom, sabe, varão? Aí eu falei para o meu esposo, o primeiro carro que eu tive, um Uno, o nome dele era Trabalhoso. Ele começou a quebrar e eu arrumei ele inteiro. Ele parava no meio dessa Inocência Seráfica, as irmãs, andava 8 comigo dentro do Uno com 2 portas. E nós empurrávamos o Uno. E as bonitas gostavam de andar comigo. Falei, vocês gostam da prova. Porque quando ele resolve parar, nós temos que empurrar. Vocês sabem disso. Do nada ele voltava, era 10 minutos. E nós sabíamos que ele ia voltar. Ressuscitava. Levava nós para a igreja. Na volta era o mesmo processo. Ninguém sabia o que o carro tinha. Quando o rapaz falou para mim, ó, eu não sei o que o seu carro tem, na hora Deus ligou, virou uma chave dentro de mim. Eu lembrei do Uno, eu falei, tá, trocar. Chega de peleja, dá murro em ponta de faca, Jesus está falando comigo, é para trocar. Meu marido falou, agora, eu falei, agora. O Tiago, filho da pastora, me levou numa concessionária, eu falei, Tiago, acho que não vai passar não. Porque eu não uso muito crédito, eu não uso muito essas coisas, não compro quase nada parcelado, e a gente sabe que tem que ter um tal de score agora. E para mistério, eu saí do emprego, não tem nada como provar nada. Falei, vamos pedir comprovante, eu vou falar, não tenho, não vou ter que passar com a verdade, que nem fizeram lá com Jesus. Então vamos. Aí o banco aprovou. Falei para Deus que nunca mais eu queria uma parcela que doesse no meu bolso, que tirava a minha comunhão. Não tira. Adequada à minha situação de hoje. Adequada, perfeito. Aí Jesus deu o quê? Rica mandriou rebassai. Quando eu fui comprar um carro, eu trouxe o Kwid, mas o meu sonho ficou lá, que era o Onix. Aí Deus deu o quê? O Senhor realiza sonho. Tem coisa que é só um tempinho que Deus te dá, sabia? Para passar um novo tempo e te dar aquilo que você sonhou. Quando eu peguei o Onix, eu cabacei, comecei a tremer. Eu falei, meu Deus, estou... Aplaude a Jesus! O Senhor é Deus para com as nossas vidas. E Ele usa profeta na terra para trazer ao teu coração aquilo que Ele determinou no céu. Ah, mas eu não queria, não tem problema. Quando Ele quer dar, Ele faz acontecer. Oh, glória a Jesus. Vamos para a palavra alegre. Eu estou alegre, ainda estou regozijando nessa bênção. O povo que me conhece sabe que eu sou assim. Eu vou falar desse carro um ano ele vai ser novo, um ano ele vai estar na minha... Oh, glória! Porque as bênçãos, quando chega, só quem passa o processo sabe. Qual foi? Eu escrevi um monte de coisa aqui. Se eu vou dizer, eu não sei. Mas que eu vou falar tudo que Deus mandar nessa casa, eu vou. Não vai ser nada daquilo que eu quero. Vai ser aquilo que Ele ordenar no meu coração. Pastor Felipe já entrou na introdução da palavra, trazendo a confirmação daquilo que o Senhor me revelou lá na minha casa. Eu separei uma palavra ali, fiz um esboço lindo, fui orar, no período que normalmente eu me coloco em oração quando eu vou ministrar, e Jesus mudou a palavra na oração, porque Ele é assim, é do jeito dele. No livro de Jonas 1, aleluia. Se fosse para que Deus falasse algo a respeito desta palavra, eu dizia que a rota não é sua. Quem dá rota para crente é Deus. Você está destinada a um determinado lugar. Vai para lá. Glórias ao nome santo do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua bagagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus e pode se assentar dando glórias a Deus. Aleluias. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Uma história a qual cabe num certo momento de servidão de muito cristão. A maioria de nós. No livro de 2 Reis diz que Deus escolheu Jonas para acalmar o povo, como profeta, para trazer ao povo um pouco de fé, porque o povo estava aflito. Então Deus o escolheu. Confirma lá em 2 Reis a qualidade de profeta. Quem o separou para a boa obra? O Senhor separou Jonas para trazer alivio, refrigério ao aflito, mas um dia Deus muda a mensagem. Tem profeta que tem problema com isso. Aqui não era de bênção. Aqui no livro de Jonas não era mais para trazer refrigério, nem alivio. Era para trazer conserto. Era para trazer mudança de vida. Era para que o povo se posicionasse. Aí o que Jonas faz? Vou para Jope. Lá eu pego uma embarcação e saio. Oh, glória! Olha que coisa, olha o laço. Eu estava tão perdida que quando o homem pôs esse laço, eu fiquei sem entender. Falei, por que ele está entrando para dentro? Eu quero que o meu carro saia para fora, eu já queria. Pra você ter uma ideia, esse homem foi na minha casa, o dono dessas concessionárias aqui. Olhou meu carro e falou, vou levar. Eu falei, você vai levar depois que você trouxer o meu. Porque crente tem que ser determinado. Vai levando as coisas que Deus te deu assim, não. Eu falei, né? Me traz o meu, quem mandou você vir com o errado? Traz o Onix. Ele, o preto tá aí. Eu falei, o Onix, prata, foi ele que eu escolhi. Oh, glória. Jesus dá até uma arrumada no vaso. Oh, aleluia. Em Jope ele pega uma embarcação. Adentra. Pega a sua bagagem. Porque você tem. Eu tenho. Todos nós temos. Ninguém é desamparado aqui. Sem recursos, sem meios. Não. Deus dá. Você tem bagagem. Você tem o que levar para onde você for. Você escuta a palavra. Você ouve Deus falar. Você entoa louvores. Você tem bagagem. O que falta é às vezes entender o que Deus está falando. Como já foi dito aqui. Ouvimos a palavra, mas não ouvimos a Deus. Jonas, na qualidade de profeta, entra na embarcação com o intuito de fugir. Ele não entrou lá enganado, não, ninguém, ó. Oh, glória. Irmãos, Jesus te conhece. Deixa de querer fazer meia boca com o papai. É que Jesus, o Senhor sabe, Deus sabe nada, Ele sabe quem você é. Ele sabe que aquele direcionamento não foi Ele que te deu e você foi porque você quis. Ele sabe que Ele já te orientou, escute, ó, se aparta um pouco, se reserva um pouco. Eu estou direcionando você para um tempo melhor. Jonas entra na embarcação. Olha o que acontece. Quando eu e você saímos da rota. Camarada descarado é Jonas. Vai dormir. Todo torto, errado, vai descansar. Fazendo tudo contrário, tem coragem de dormir e ainda ter um sono profundo. A palavra do Senhor diz que veio o vento e não foi fraco, não.
tremendo sobre o barco. E começou a sacudir a tempestade, fechou o tempo. O tempo fechou. Só que Jonas só estava olhando para ele. Jonas estava no seu entendimento, na sua lógica, na sua razão. Jonas estava... Tem crente que tem razão e não tem quem tire. Você pode jejuar, orar, explicar, abrir a palavra, ministrar para ele que não é por aí. Ele diz, eu estou na minha razão, eu vou para onde eu quero, então vá. Pode ir, segue aí seu rumo, sua rota, sua escolha. Mas quando o vento soprar, se o barco porventura começar a tempestade, sacudir onde você estiver, entenda nesta noite, quem estiver no barco vai te pôr para fora. Porque você vai começar a tumultuar o reino, o espiritual, vai começar a trazer problema. A Bíblia diz que os homens que estavam ali atentos, com medo da tempestade, começaram a desfazer das bagagens. Começaram a dispensar o peso, com medo do barco ser tomado pela água e ir a pique, afundar. A palavra do Senhor diz que eles começaram a ter um temor tão grande. Cada um servia um Deus diferente, começaram a interceder e nada acontecia. E Jonas, dormindo, tranquilo. O causador do problema estava nem aí. Porque tem pessoas que ela causa o problema e depois ela sai de fininho e vai dormir. Deixa quem estiver no barco resolvendo a situação. Resolve aí. Fala o que quer falar. Arruma todo o cerco. A tempestade vem, o vento bate e ela, desce para a proa do barco. Vai fazer o quê? Vai dormir. Por quê? Porque eu não quero entrar em confusão. Jonas tomou uma decisão errada. Levou problema para quem não precisava levar. Entra no barco, não era dele, não era para ele estar ali. Quando nós estamos onde não é para nós estarmos, entenda isso. Ainda que for com as melhores da intenção, você causa problema. Você traz vento, porque você tem dono. Você tem alguém que direciona a tua vida, não é do jeito que você quer. Aceitou Jesus, ergueu a mão, irmão. Tem uma conexão entre a terra e o céu. O Senhor fala, você é meu. Você fala, eu sou tua. Declara em louvor e na hora de ouvir, na hora de ir para a rota. Mas eu quero ser só crente que senta aqui, tá bom para mim, escute. Deus não trabalha com peso não, irmãos. Deus não trabalha com peso. Deus não trabalha com pêndulo. Deus não trabalha com âncora. Deus trabalha com vidas. E Ele ordena, vai e você vai, volta e você volta. Se o centurião, aleluia, tinha servos ao teu favor e ordenava, e eles faziam, quem dera o Senhor dos exércitos. Jesus tem um problema com crente que balança o ombro, irmão, cuidado. Cuidado. Eu não vou. Quem quiser que vai. Já falei para o pastor que eu não vou, já falei para o bispo que eu não vou. Eu não tenho. Cuidado. Você tem dono. Ele te ouve. Ele te ouve. Você pode até não estar ouvindo ele, mas ele te ouve. Percurso. Rota de Jonas. A Bíblia diz que o mestre do barco conta os tribulantes, entendeu? Cadê o camarada aqui? Entrou em Jope. Onde que ele está? Não estava nem presente, nem ajudando a tirar a água de dentro do barco para não afundar. Ele não estava, ele estava descansando. O mestre desce até lá, o capitão do navio, porque tem coisa que é só mestre que pode falar. Sabe por quê? Aquele mestre do capitão ali, o homem que levava a embarcação de Jope até Tarsis, conhecia aquelas águas. Ele sabia que naquela época não era a época da água estar agitada, e nem de tempestade, porque a travessia do mar de um canto para o outro era feita no tempo certo, na data certa, aonde não correria perigo nem ele, nem a embarcação, e nem os tripulantes.
Ele entendeu, tem algo errado aqui. Não é com o tempo, não é com as águas, é com quem está dentro. Tem algo errado aqui. Cadê o homem que entrou em Jope na embarcação para ir para Tarsis? Cadê ele? Está na proa. O mestre desce, conhece o caminho, a rota, sabe que aquilo está surreal, tem algo estranho acontecendo. Se depara com Jonas adormecido, dormindo profundamente. É a Bíblia que diz. Não era só um soninho não, leve não. Porque crente, ele anda assim, esperto. Se sacudir o vento, ele já está atento. Mas se ele está dormindo, tranquilo, estava disperso. Estava longe da promessa, longe do propósito, longe do que Deus tinha ordenado. O mestre acorda ele. O capitão fala, escuta, quem é você? Da onde vens? De que terra você é? Que Deus você serve? Clama ao teu Deus. Faça algo, quem sabe ele nos livra. Quando este homem começa a indagar com Jonas, quem é você? Ele está recordando para que Jonas se lembre quem ele é. Tem crente que às vezes o mestre, os anjos da igreja têm que lembrar quem são. Deixa eu te chamar, vem cá um pouquinho na salinha, senta aqui comigo. Sabe quem você é? Para que Deus te chamou? Sabe quando você veio? De que terra você é? Quem é você no céu? Te chamam de quê? Para que você serve aqui? Jonas foi indagado, questionado pelo capitão. Falou, camarada, clama o seu Deus aí. Clama aí o seu Deus para que, quem sabe, ele seja bom conosco e acalme essa tempestade. E nada. O capitão vira para Jonas e diz assim, ó, o que é que você fez? O que é que você fez para provocar a ira do teu Deus dessa forma? O que é que você fez? Jonas contou. E agora? Mar, água. O que a gente faz? Jonas falou, me lança. Me lança fora do barco. Me lança para fora da embarcação. O problema aqui sou eu. A Bíblia diz que o mestre, ainda querendo ajudar ele de alguma forma, tentando, remando, tentando de alguma forma chegar em terra seca. E o barco não conseguia chegar porque o vento era contrário. Entenda uma coisa. Se saiu da rota, tem processo. Toda plantação tem colheita. Pode buscar, pode ter intercessor, pode vir um ciclo de oração. Oh, xaramandriô rebaia. Vai ter que, o vento não vai ficar favorável enquanto não tiver conserto. Enquanto não tiver transformação. Enquanto não fazer aquilo que Deus escolheu e te ordenou a fazer. Vendo que não tinha mais jeito, lançaram o homem às águas. E Deus lá do céu mandou o bope celestial pegar Jonas. Tem algumas pessoas que quando ministram, falam que foi um Uber. Eu não acredito, sabe por quê? Uber, a gente que chama. A gente que faz requisito, a gente requisita ali o Uber para que ele nos apanhe e nos leve a algum lugar. Quem mandou ali a polícia marítima foi o Deus dos exércitos, que manda nas profundezas dos mares, que manda sobre os céus, que ordena na terra. Foi ele que falou, olha, envia aí o grande peixe, engole aquele camarada lá e traz ele até aqui, porque eu preciso falar com ele. O bope encosta, traga Jonas, fica algum tempo, 3 dias, dentro do ventre. A oração do Jonas, oh, oração.
Ele prometeu tanta coisa para Deus ali. Se o Senhor permitir, eu farei, eu voltarei, orarei, eu prepararei o holocausto, eu farei tudo o que o Senhor quiser. E começou ali a oração. Jesus falou assim, ó, pá, polícia marítima celestial, coloca esse camarada em terra seca que eu quero falar com ele. Num lugar seguro. A palavra diz que o peixe encosta aí, põe para fora, o homem fica em terra seca. Escute bem. Desceu meio atordoado. 3 dias no cárcere privado. Falando só com quem? Só com Jesus. Ouvindo a voz e colocando a dele em ação. Tem gente que às vezes precisa ir para as profundezas. Oh, irmão, é melhor obedecer. É melhor obedecer para que o bope não venha te pegar, querido. Porque tem bope marítimo, tem terreno, tem dos ares. O Senhor às vezes põe nego em avião para tratar lá em outro cidade. Oh, cuidado. Eu vou viajar, vou de avião. Vai, Jesus mandou você ir, te deu autorização, então vai. Lá no meio do céu vai ter um papo com o papai. Jesus já fez eu voltar do meio do caminho, aonde eu declarei que eu ia morar. Fui embora, peguei a mudança, peguei caminhão, levei os móveis, levei os filhos, levei tudo. Cheguei lá, Jesus falou, volta da onde você veio. Poderia ter me freado aqui, não foi não? Gastei para ir, gastei para voltar. E voltei quebrada, amassada pelo oleiro. Eu falei, Jesus, por que o Senhor não brecou Jonas lá em Jope? Porque lá em Jope o Senhor não falou, escuta aqui, Jonas, onde é que você vai? Jesus falou, não, deixa ele ir. Deixa ele achar que ele manda na vida dele. Deixa ele pensar que ele está no controle de tudo, que ele pode todas as coisas, que o domínio é dele, que o braço dele é forte. Deixa ele ir. Eu vou mandar um vento, ele vai saber que é meu. Eu vou mandar a tempestade, ele vai saber que sou eu. Enquanto ele não falar com amor, com o coração aquebrantado, eu não respondo a oração dele. Deixa ele ir. Rica. Chegou em terra seca. Foi colocado lá pela embarcação ordenada por Deus. Quando chega lá, atordoadinho, depois do cárcere, as algas na minha cabeça, cheio de 9 horas, Jonas estava. Não teve choro nem vela, nem papinho com Jesus. Sabe por quê? Jesus trata soldado como soldado. Quer ser menino, vai para lá servir a Deus em outro canto. Aleluia. Jonas desce ali da embarcação, atordoado, cheio de probleminha, cheio de 9 horas. Deus fala, levanta, seu Jonas, levanta, se põe de pé. Não teve chorinho não. Ó Jesus, olha, eu peguei outro caminho, não teve conversa, não teve diálogo. Deus não conversou com Jonas, só mandou ele se dispõe aí, fica de pé. Atordoado mesmo, na pancada mesmo, depois do cárcere mesmo, fica de pé. Vai para Nínive e prega o que eu te mandei lá. Anuncia a cidade o que foi dado como ordem em teu coração e fala para aquele povo que eu vou destruir aquela cidade. Eu imagino Jonas baqueado. Campenguento, chegando em Nínive, não chegou bem. Podia ter chegado melhor. Podia ter chegado com autoridade, com realeza celestial, mas preferiu chegar capenguento. Porque quem desobedece fica capenguento. Todo mundo que desobedece, que anda em desobediência, pensa que os santos não estão vendo. A gente vê vocês mancando espiritualmente. Vem capenguento pro culto, todos se arrastando, todos faltando pedaço, cheio de mudrugo lá da prisão. E nós olhamos assim e falamos, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Quando Jonas achou que ele chegasse em terra seca, Deus ia falar alguma coisa para ele. O Senhor falou, põe-te de pé, dispõe-te. Sem meninice com Jesus, sem 9 horas com o papai. Você é soldado.
Ele sabe porque Ele te chamou. Ele conhece a tua capacidade, a tua covardia, a tua desistência. Ele conhece aquilo que você pode ou não pode fazer. Ele sabe que você desobedeceu. Ele quer te pôr de pé porque Ele confia em ti. Olha, e glória a Deus que Ele ainda mandou Jonas. Se no outro tempo Ele consumia, matava, deixava tudo aquilo por isso mesmo, levantava outro profeta, enviava a Nínive. Mas Ele falou: você vai, Jonas, porque quem manda em você sou eu. A palavra foi pregada. Jonas teve que fazer aquilo que Deus ordenou. Por que não obedecer de primeira instância? Por que não? Por que não fazer aquilo que Deus ordena quando Ele manda você fazer? Por que não? Porque passar pela tormenta, pelo vento, pela tempestade. Por quê? Porque escolhemos o caminho mais difícil. Deus querendo dar o melhor, Deus querendo trazer a graça, a misericórdia, para você usufruir daquilo que Ele tem para você na terra. Porque eu tenho sofrido retaliações, missionário André. Quem nunca? Quem não? Me aponta um que serve, que de verdadeiramente de todo o coração abriu mão, se despojou de si mesmo, abriu mão da casa, da família, de ver os filhos crescendo. Quem não? Sofre apontamento, acusação, sofre. É por amor a Ele, é por causa dEle. Perdemos coisas e conquistamos outras e nem ligamos. No ano de 2017, eu perdi tudo. Tudo. A empresa. Voltei a estaca zero. Servindo a Deus. Tinha pessoas que diziam: o que aconteceu? Falei: eu lá sei. Eu não tinha nada, Deus me deu, agora Ele resolveu levar para Ele, é dele mesmo. E eu andando em graça, o que sobrou, colocava num corsinha que eu já tinha saído da prova do Uno, para a glória de Deus. Eu fiz que nem aquele rei, eu enfiei a cara na parede. Quando Deus avisou que ia me tirar tudo, falei: pai, o carro não. Como é que eu vou para a igreja, as irmãs? Como é que eu vou fazer a tua obra? Porque eu carrego 9 mulheres dentro desse carro, nós vamos ficar todo mundo de a pé. Pai, me ajuda. E Jesus teve misericórdia, porque o plano era tudo, foi o que Ele me disse. Tinha um propósito, irmãos. No ganho tem um propósito, na perca tem um propósito. Agora, tem uns louvor aí que eu não vou indagar não, mas... eu nasci para vencer, você nasceu para lutar. Você nasceu para guerrear. Você nasceu para confrontar o inferno, para ir na contramão dessa sociedade suja, daquilo que o mundo tem colocado dentro da igreja. Foi para isso que você nasceu, para se despojar de si mesmo. Se eu tenho, eu dou glória, se eu não tenho, eu dou glória. Irmão, não dou nem aí. Quem eu era, misericórdia. Quem eu era. Jesus, quando me achou, eu imagino Ele balançando a cabeça assim, ó. É a única cena que vem na minha cabeça quando Jesus me achou. E balançando a cabeça e falando: como é que nós arrumamos isso aí, pai? Como é que nós arrumamos? Eu era macho. Bocadona assim, andava meio esquisita. Ainda bem que agora não, né, meu amor? Ó, né? Jesus deu tudo para mim. Falava, nossa, de 10 palavras, 15 era gíria. E Jesus olhou para mim e falou: te amei, eu te escolhi, vem aqui, monturo, toda suja. Ele foi limpando. Ai, cantarai. E hoje eu vou reclamar. Depois dessa perca, eu fiquei 1 ano sem carro, varão. Congregava lá no Quitaúna para a glória de Deus. A Bíblia diz que o justo, ele não mendiga o pão. E eu levo a palavra de Deus afiado na minha vida. Falei: não. Cuidava da tarde da bênção, na igreja Avivamento da Fé, em Quitaúna. Catava 1h30 antes a perninha, ó. Tac. O culto acabava, tinha o culto da noite. O dinheiro da passagem dava só para voltar, então eu tinha que ir de a pé. 1h20
andando bonitinha, ó. Foi bom que eu fiquei melhorzinha, viu? Que na época. Fiquei mais magrinha, fiquei joia, eu estava até gostando. E não falei nada para ninguém. O tempo foi passando, uma missionária falou: Miss, como é que você está vindo para a igreja? Eu falei: vindo, meu amor, vindo com a glória de Deus. Só que Jesus sempre prepara pessoas para estar do seu lado na mesma fiação que você. Tinha um diácono doido lá, o Edinaldo. O Edinaldo tinha 3 carros. Um era dele, um era da mulher dele e um era reserva. Ele não falou nada, irmão, não comentou com ninguém. Ele catou o carro e falou: Miss, enquanto você precisar, você vai usar esse carro aqui. Eu não quero ver você de a pé. Falei: ô glória! Voltei nativa, comecei a andar com as irmãs de novo, todo mundo junto. E não tinha Uber naquela época, não. Que Uber? Não tinha, hoje vocês estão na bênção. Hoje junta 5 por Uber, não dá nada. Naquele tempo era na sola. E ele tinha um amigo. Sabe o amigo que tem um amigo? Ele foi na casa desse amigo dele, tinha um carro lá parado. Ele falou: o que tem esse carro? O cara falou: nada, eu comprei outro e esse ficou aí. Ele falou: tem uma amiga minha que precisa desse carro. Olha que doido. Eu trabalhava, estava desempregada. O Edinaldo chamou eu e falou: vamos lá para você ver se você gosta do carro. Eu falei: não tem que gostar não, meu filho, me dá o carro aqui. Gostar do quê? Era um Corsinha, um Indy, pensa, bonitinho, parado 2 anos na garagem me esperando. Quando eu cheguei na casa desse homem, o meu amigo falou assim: ó, ela aqui é a dona do carro. Ó, ele já estava declarando: Edinaldo é doido, se vocês conhecerem ele, vocês iam do começo ao fim. E eu desempregado ali com pose de excelência, tinha um centavo no bolso. Ele aí: mas como que vai fazer? Eu falei: ó, eu te dou R$1.000 e o resto eu te pago como? Pode ser de 500? Ó, que cara de pau. Ele tinha outro carro. Ele é. Aí o Edinaldo falou: olha, se ela não pagar esse carro eu pago. Pode vender o carro para ela. Se ela não pagar o carro eu pago. Eu pago esse carro para a missionária André. Pode. Se ela não tiver condições de pagar, se Deus não abrir uma porta para ela, eu pago. Eu olhei para o Edinaldo e falei: você está sujeito a tirar um dinheiro no bolso. Arrumei o carro, tirei da garagem do homem, levei para minha casa. Eu arrumava esse carro, tinha um homem trabalhando na casa do meu vizinho da frente. E eu apertava, irmão, se tu visse, era chave tudo quanto é lugar. E tap. Nessa época eu ainda não era casada com o presbítero Everton. Lá em casa eu sou a que faz a manutenção do cano do chuveiro, né? Eu era, graças a Deus, o Senhor enviou o varão. Aleluia. Aí o pedreiro falou assim: eu já vi mulher gostar de mexer em carro, mas igual você. Falei: querido, não é gosto não, é necessidade. Eu não ando com nada, ó, nada rasgado, nada quebrado, nada faltando, nada. Quando Deus te der alguma coisa, arruma, conserta, põe em ordem, até que fique na excelência de quem te deu. Deixei o meu Corsinha bonitinho, arrumei emprego. Com quem? Com quem me vendeu o carro. Oh glória! Ele falou: tem um buffet, e papapá. Eu falei: você não está precisando de ninguém lá não? No mesmo dia da compra. Ele falou: se você quiser. Quanto que é o dia lá? À noite. É R$100. Falei: é 500 por mês. 5 dias que eu for, eu pago ele. Até que Deus abra a porta para mim. E assim foi. Tudo que Deus trouxer sobre a tua vida, Ele já envia os meios, a condições. Ele não vai te envergonhar. Obedece para você ver o que Deus faz na tua história. Obedece, cumpre a palavra. Ah, tá seco, não tem nada, vai na graça mesmo. Ah, hoje vai ser ovo, vai no ovo mesmo. Amanhã Deus manda picanha, manda o carro 0 Creta. Amanhã é outro dia. Jesus não é o dia. O Senhor não é só esse momento, querido, Ele é eterno. Ele é eterno, Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Mas primeiro precisa estar na fiação. Não mude a rota. Não pegue atalhos. Obedeça. Não balance os ombros.
porque a obra não é do bispo, não é da bispa, é de quem é excelente e mora no céu de glória. Mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Andréia. Eu vou confessar que eu nunca me fiz essa pergunta. Eu fiquei 7 anos no Avivamento da Fé, congregando em Quitaúna, e mais alguns anos em outras congregações do mesmo tempo. Eu sempre soube porque que Deus me levava de um lugar para o outro. Eu orava a Deus e perguntava: por que o Senhor me quer aqui? Pergunta para Deus. Ah, mas se eu falar, será que vai aceitar? Você já falou? Você já chamou a direção e falou: olha, eu tenho um desejo no coração de fazer tal coisa. Eu queria me misturar aí. Eu me envolvo. No mundo eu era doido, imagine com Jesus. Agora com carta branca, eu vou pra cima, eu entro. Glória. Tem gente que ama, outra odeia, e eu tô dando glória a Deus. Eu tô dando aleluia. Eu vim pra exaltar quem me chamou, Ele que me limpou. Oh, aleluia. Se você entender que quem te chamou é maior, quando eu estava no mundo, eu nunca me fiz de coitada. Eu era doida, irmão. Problemática. Minha mãe não está aqui hoje, mas é coitada. Meu Deus. Se eu der o céu para ela é pouco. O mundo, o ouro e a prata dessa terra para minha mãe é pouco. Você imagina para Jesus. Aí vem para a igreja, não quer mais nada. Não consegue fazer nada. Quer só sentar. Quer só seguir a sua rota. Jesus te chamou para uma grande obra. E Ele conta com você, amém? Aplaude ao Senhor. Uhul! Eu agradeço a minha rica oportunidade. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem me concedido. Pela graça que nesta noite foi derramada, Senhor. Pelas libertações, pelas correntes que foram quebradas. Pelas tuas mãos de favor que estão sobre esta casa. Em nome de Jesus.